Hey there, let's go for one more class. Vamos para mais uma aula aí que a gente vai falar sobre linking sounds. O que seriam os linking sounds, teacher? Você já deve ter tido a experiência de ouvir uma música em inglês, aí você vai ver a letra original em inglês e você fala, cara, não dá tempo dele falar isso, ou é muito rápido, por quê, como, enfim. São os novos sons que são produzidos na hora que você junta palavras. Quando você fala, por exemplo, o verbo estar, você está em casa? Você está em casa? Normalmente, se você for falar isso de uma forma natural, eu particularmente eu falo você tá em casa, ao invés de falar está, você tá em casa? Tem gente que até corta o você, fala se, tipo assim, você tá em casa? Você tá em casa? Isso é o linking sound, é quando você modifica um pouco o som daquelas palavras de acordo com a frase, de acordo com o fato de a palavra estar ali dentro de várias palavras, dentro de uma frase propriamente dita. Eu vou colocar aqui de forma escrita para ficar um pouquinho mais claro para você. Uma das formas mais comuns que tem é quando você tem um encontro de consoante com vogal. Eu vou dar um exemplo aqui com uma pergunta que é muito simples. What is your name? What is your name? Olha aqui, ó. Se você for olhar, prestar atenção, aqui a gente tem um encontro dessa consoante aqui, o T, com o I. Então, normalmente o americano ele não vai falar what is your name. Ele vai falar what is your name? What is? Normalmente, quando você tem esse encontro aqui de um T com alguma vogal, igual esse caso aqui, normalmente você tem um sonzinho de R, tá? What is your name? What is your name? Então é por isso que às vezes a gente tem um pouquinho de diferença na hora que você vê a parte escrita e o que você está ouvindo. Teacher, se eu falar what is your name, tá errado? Não, não está errado. Esses linking sounds que eu estou te explicando não é um conceito gramatical, é simplesmente para te facilitar na hora de você pronunciar e, consequentemente, você também vai ter um listening, uma audição um pouco melhor. Vou dar mais alguns exemplos aqui, olha. Good afternoon. Você não vai falar good afternoon. Aqui tem uma consoante, aqui tem um vogal. Normalmente você vai juntar os dois. Deixa eu pegar a caneta aqui, ó, que aí você vai ter um pouquinho mais de clareza. Aqui, ó. Good afternoon. Você vai juntar esses dois aqui, o D e o A, e ele vai se tornar um sonzinho de R. Então você vai falar good afternoon. Good afternoon. É óbvio que o linking sound ele é formado quando você está falando numa velocidade normal. Se você for falar bem devagar, não faz sentido, porque não tem esse link. Você não vai falar hey, good afternoon. Não tem sentido. Normalmente você falaria hey, good afternoon, good afternoon, good afternoon, tá? Vou colocar mais um aqui para ficar mais claro. Boa noite em inglês, quando você está cumprimentando e tudo mais, você falaria good evening, good evening, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Estou te ensinando o linking sound. Isso aqui vai te ajudar ao longo dessa caminhada de aprender inglês com um pouquinho mais de facilidade. Isso vai fazer com que você venha conseguir compreender um pouco melhor quando o americano fala, quando você está assistindo a série, ouvindo música e, consequentemente, na hora de você falar, você vai falar com um pouquinho mais de fluidez, tá bom? Então, repete comigo na primeira frase aqui. What is your name? Good afternoon. Good evening. Ok? Esse G aqui é muito comum você terminar algumas palavras com ING no inglês. O G ele jamais é pronunciado, tá? Você nunca vai falar good evening, não. Sempre termina aqui no I, no N, perdão, IN. Good evening, tá? Good evening. Agora, uma outra forma que nós temos, que eu vou passar aqui, que é consoante com consoante. Mas antes, eu vou chamar a sua atenção nesse seguinte sentido aqui, quase não sai. Copia isso aqui no seu caderno. Quando você copia, você está dando mais um estímulo para a sua memória, tá bom? É aquilo que eu falei lá no início. Se você olhar, teacher, entendi, beleza, daqui a 2 dias você vai lembrar? Provavelmente não. Então, anota essas dicas, anota essas frases aqui, por mais simples que elas possam ser para você, anota. Aí você faz essas anotações aqui, ó. Então aqui, ó, ficou um pouquinho mais claro, ó. What is your name? Good afternoon, good evening. São as junções que você vai fazer. Anota assim, dessa forma, no seu caderno. Bota um Rzinho aqui embaixo para você lembrar. E durante a semana pratica um pouco. Tenta ouvir um pouco mais de inglês e você vai começar a perceber
esses linking sounds, tá? Olha só o próximo aqui, ó. Você já tendo copiado, vamos pro próximo. Consoante com consoante. Olha aqui, ó. Good morning, good morning. Quando você tem consoante com consoante, normalmente você omite o som dessa primeira aqui. Então você não vai falar good morning. Você vai tirar esse D da pronúncia e você vai falar good morning. Good morning, good morning. Tá? Olha aqui, ó, mais um, olha. How is it going? Esse aqui, ó, tem o T e o G, são aqui, ó, consoante com consoante. Essas duas consoantes aqui. Eu não vou falar a primeira, então ao invés de falar how is it going, eu vou falar how is it going? How is it going? Eu vou juntar aqui, ó, is it going? How is it going? How is it going? Depois a gente vai repetir mais uma aqui, ó, I don't like it. Eu não vou falar I don't like it. I don't like it. Não, eu vou falar I don't. Por quê? Tem aqui, ó, duas consoantes. Eu não vou carregar. O inglês não é uma língua carregada. Vou dar um exemplo de uma língua carregada. Russo. Russo é uma língua carregada. Você tem muitos encontros de consoantes. O inglês não. Você não tem encontro de consoante. Então é uma língua muito mais fluida, muito mais cantada. Então ao invés de você falar I don't like it, você vai falar I don't like it. I don't like it. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para ficar mais claro, ó. Então aqui, ó, vai ficar mais fácil para você, ó. Good morning. Repete comigo, vamos lá. Eu acho que a gente ainda não repetiu, né? Repete, vamos lá. Good morning. How is it going? I don't like it. Aqui temos até um outro link, olha só. Like it. Like it. Quando você tem assim essa junção, olha, é vogal e vogal aqui, ó. Você pode juntar, ao invés de você falar like it, você pode juntar, o som é o mesmo, então você emenda já I don't like it, I don't like it, tá bom? Então isso é muito importante, isso vai te ajudar muito nessa questão do linking sound. Eu vou colocar aqui mais uma frase, mas antes eu quero que você pause a aula e copie. Copia esses exemplos do jeito que eu coloquei aqui para você conseguir praticar ao longo da semana, tá bom? Vamos lá. Olha só essa frase aqui, ó. Eu vou ler duas vezes, olha. Essa primeira vez eu vou ler ela de forma mais pausada. I am Lennon. I am an English teacher and I live in Brazil. Você há de convir comigo que ninguém lê assim. Se eu for ler de uma forma natural, eu vou falar I'm Lennon, I'm an English teacher and I live in Brazil. Isso é o linking sound. O que é o linking sound? Ele vai juntando tudo de forma que, olha, vou até ignorar essa primeira aqui, que seria uma outra frase. I'm an English teacher and I live in Brazil. É como se fosse um som só. Então vamos nos atentar. I'm Lennon, I'm an English teacher, aqui, ó. Eu tenho essa consoante aqui, eu posso juntar com essa vogal. Então, ao invés de falar separado, eu falo I'm an English, an English teacher, and I. Aqui eu posso falar, tem alguns americanos que omitem esse D, aí fala and I, e tem alguns que forçam esse D e falaria and I. Então, olha, I'm an English teacher and I live, aqui é o mesmo som, live in. Eu tenho aqui vogal, estou terminando com vogal, os sons são parecidos, então eu posso emendar, ao invés de falar live in, eu posso juntar e falar live in. I'm an English teacher and I live in Brazil. O que eu vou te recomendar é o seguinte, pratica, se você quiser, cria uma frase nesse sentido aqui sobre você. Você coloca o seu nome, aí você coloca aqui a sua profissão. A minha profissão, eu sou professor de inglês, English teacher. Você iria colocar aqui a sua profissão. And I live, se você mora no Brasil ou outro país, você vai colocar aqui no finalzinho, tá bom? Mais pra frente, fica tranquilo que a gente vai ver questão da profissão, como é que você vai colocar esse A aqui e tudo mais, preposição, são detalhes que a gente vai ver ao longo desse mini curso para você conseguir aí atingir esse objetivo, saber como você vai chegar à fluência com um pouco mais de facilidade, tá bom? Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Take care and have a good one. Bye bye.